Oi, hoje eu tô aqui pra contar pra vocês como foi a minha viagem pro Porto em 3 dias. Vai ficar um pouco longo, então concentra-se aí, mas vai ser bem detalhado, talvez bem útil se você for na cidade de Porto. Vamos lá? Então, eu vou começar pelo começo e eu vou sempre mostrar o mapa que, gente, vocês têm que utilizar o mapa, porque realmente esclarece muito onde a gente tem que ir, os lugares, a cidade, de uma forma 2D que é muito prático para encontrar e para se achar. Sendo assim, eu vou mostrar para vocês por onde que eu comecei, que foi pela rua Santa Catarina, que é essa rua aqui. Ok? E eu comecei pelo começo. Eu desci no metrô Marquês e eu tinha vindo do aeroporto, que está aqui desse lado, e eu troquei na Trindade e fiz a conexão para ir para a estação do Marquês. E eu fiz muito bem de iniciar pela rua Santa Catarina, porque é uma rua comerciante, chave na cidade do Porto, e como a gente estava com nossas malas de bagagem, mas eram 2 malas, porque a gente só ia recuperar o Airbnb por volta das 15 da tarde, a rua Santa Catarina é uma rua direta, então a gente não fazia muita volta com a mala. Então eu comecei pelo início da rua e fui descendo e fiz várias fotos, porque as façadas das casas, assim, magnifique, como a gente diz aqui na França, magníficas, todas de azulejos, elas são muito antigas, algumas não foram restauradas e não tem mais nada dentro da casa, só a fachada, mas lembra muito algumas casas da Lapa que a gente encontra, bem antigas, mas muito bonitas, com aquelas façadas de diferentes cores, coloridas, com muitos azulejos. E assim eu aproveitei que eu tô aprendendo a fazer foto, enfim, fiz uns cursos de fotografia antes e aí aproveitei, trabalhei com a luz, os detalhes dos azulejos, fiz umas fotos lindas que eu postei no Instagram. Todas fui eu que fiz. E aí eu fiz muitas fotos nessa rua Santa Catarina e desci até a Capela das Almas, que está aqui, ó. Que é a capela mais importante da rua da Santa Catarina, que é coberta de azulejos azuis, muito bonita e que realmente vale muito a pena fazer várias fotos. O problema das capelas, das igrejas, é que tem muita missa, não é como na França, que de vez em quando tem missa, não, tem missa quase todas as horas, se não todas as horas, várias vezes por dia. Sendo assim, você não pode entrar durante as missas, para não atrapalhar. E aí a gente só pode entrar quando a missa acaba. Então a gente tem que dar enfim, uma chance de conseguir que não esteja tendo missa, ou se não voltar depois, que a gente sabe que é bem complicado quando a gente só tem alguns dias. Depois da Capela das Almas, eu fui tomar um café no Café Majestic, que está aqui no mapa. Esse café é muito conhecido na cidade de Porto pela sua arquitetura muito barroca, tem vários anjos por dentro, vários detalhes de madeira, muitos espelhos e muita tonalidade de dourado, com aqueles lustres de cristais, enfim, toda aquela decoração bem barroca que a gente encontra em alguns cafés também no Rio. E eu aproveitei para tomar um chá que me custa mais ou menos uns 5 euros, quase 6, 5 alguns centavos. E mon chéri, ele tomou um café que foi custado por volta... Opa, minha câmera fez um foco. Por volta de uns 4 euros. Então, assim, realmente para tomar um café. Você imagina almoçar, né? Enfim, é realmente para você dar uma passada. E depois, nós almoçamos num restaurante por lá, que eu fiquei muito decepcionada, não era muito bom, então não vou falar muito.
ou seja, ou mesmo nada. E depois eu continuei e fui até a Praça da Batalha. Ó, fiquei bem por aqui, ó. Fui na Praça da Batalha. Vou dar um foco. Depois continuei aqui no Teatro Nacional João. Depois eu fui ficando por aqui mesmo. E depois voltei para casa, onde nós estávamos. Na verdade, fomos recuperar o apartamento Airbnb. E aí foi bem complicado, fiquei muito decepcionada porque, assim, Cidade do Porto é uma cidade muito turística e tem empresas que compram casas e reformam para alugar no Airbnb. Então não era uma pessoa que me alugava a casa dela, sabe? Era realmente uma empresa que tinham várias pessoas esperando. Enfim, meu apartamento aí não tinha sido limpo, né, da última pessoa que tinha saído e tudo mais. Isso demorou bastante, acabei entrando lá pelas 17 horas, foi a hora que eu peguei a chave, gente. Chegando em casa, né, no apartamento Airbnb, não posso reclamar porque o apartamento era bem perto do metrô, tipo uns 2 minutos caminhando, então isso é muito importante. E o lugar, enfim, o apartamento era muito arrumadinho, bem decoradinho e limpo, que é o mais importante, confortável pra gente dormir. Prático, sem muito luxo, mas com muita praticidade. Enfim, aí a gente foi, descansou, dormi um pouquinho, gente, porque eu estava muito cansada, assim, né? Eu acordei 5 horas da manhã, peguei avião, enfim, chegamos às 9h30, enfim. Aí depois, quando nós acordamos, fomos direto à estação de São Bento, que é uma estação lindíssima também, de trem, que faz conexões com outras cidades perto do Porto. Mas é uma estação muito bem decorada por dentro, que tem azulejos maravilhosos que contam sempre uma descoberta de um dos países, descoberta, né? Que, enfim, de outros países e também muitas relações, claro, com as adorações pelos santos que representam cada igreja. Enfim, toda a estação São Bento por dentro, ela é coberta de azulejos pintados à mão. E sempre nos peitos azulejos pintados de azul, com fundo branco, enfim. Você vai encontrar esses azulejos em grande parte das façadas ou dentro das estações, como é o caso dessa estação São Bento. E depois eu fui descendo pela avenida, aqui, ó. Pela Avenida Dom Afonso Henrique, não sei se dá pra ver muito por aí, e fui bifurcando aqui, ó, as ruas, e fui pela Fonte Mouzinho Silveira. Depois você vai meio que bifurcando as ruas daqui, vai na Sé Catedral, no Museu da Igreja da Misericórdia, e chegamos até a Praça da Ribeira, que é meio que a praça principal que fica em frente ao Rio do Douro. E aqui tem essas casinhas aqui que vocês estão vendo. Na verdade são restaurantes, uns em cima dos outros. Realmente deveriam ser casas antes, né? Mas agora, como é bem turístico, e tudo rodeado de restaurantes nessa parte. Tem no final de semana meio que feirinha de artesanato. Aí a gente foi caminhando por aqui e atravessamos a ponte Dom Luís I. Eu não sabia, mas essa parte aqui não é mais do Porto, é a cidade de Gaia, e todo mundo precisa muito bem isso. Sendo assim, nós terminamos o nosso primeiro dia na cidade de Gaia, jantamos num restaurante, e é muito acessível, enfim, comparado com a França, né? Nós jantamos a 2 com uma garrafa de vinho por 45 euros. Pra você ter uma ideia. E comemos muito bem. Eu pedi calamar, lula, em português, mon chéri. Também pedimos, quando eu falo mon chéri é meu amado, calamar, ou seja, gambás, camarões bem grandes, e
E pedimos batata frita também, pra dar aquela fechada, né, no estômago, pra você ficar bem recheadinha. E aí, terminamos aqui, ó, no Miradouro, que tem uma vista maravilhosa pra cidade do Porto, né, que você tem essa vista maravilhosa daqui da frente. E que aí pegamos o metrô e que voltamos pra Lapa, onde fica no apartamento. Esse foi o primeiro dia. No segundo dia, olha, gente, já peguei 10 minutos de vocês, vamos lá, firme e fortes. No segundo dia, eu comecei pela igreja da Lapa, até mesmo porque era bem perto do apartamento, muito mais prático começar por lá. E aí, como tinha uma missa, só realmente tirei fotos do lado de fora, visitei a igreja do lado de fora e depois fui visitar essa parte aqui. Ou seja, a Igreja da Trindade, a Câmara Municipal do Porto, a Capela do Pinheiro, o Largo Alberto Pimentel. Eles estão todos concentradinhos aqui, ó. Então, muito fácil de visitar, sabe? E tudo muito façada, visitar a igreja, enfim, mas realmente visita histórica, né? Que é essa que atrai na cidade do Porto. Depois a gente tomou um café num bar que eu não vou recomendar. Por quê? Assim, ele fazia aperitivos muito bons, mas eu senti baratos. Vinho muito bom e barato. Vinho verde, gente, vocês têm que experimentar o vinho verde. De toda forma, qualquer vinho em Portugal é maravilhoso. E eu prefiro os vinhos do Porto. Eu prefiro o vinho de Portugal que os franceses, mas não conta isso pra ninguém. Enfim, porque eu senti um preconceito muito grande com os brasileiros. Isso é um sentimento pessoal, não quero julgar nada e nem ninguém. Contudo, eu percebi que como tem muitos brasileiros trabalhando lá, os portugueses têm um preconceito um pouco acentuado, principalmente na cidade do Porto. Mas enfim, não vou me concentrar muito nisso, porque foi uma energia bem negativa que eu senti, principalmente nesse restaurante, mas enfim, não vale a pena se atardar isso. É uma cidade maravilhosa e os portugueses são muito simpáticos, a maioria das vezes. E a gente foi percorrendo depois essa parte aqui, ó. Tá vendo que a gente vai se concentrando, né? Comecei por aqui, fui descendo e a gente se atardou por essa parte aqui, ou seja, visitamos a igreja das Carmelitas, que é uma igreja a visitar, foi a minha predileta. A façada, claro, rodeada de azulejos azuis, muito bonitos, que contam as histórias das Carmelitas, mas é realmente muito imponente essa igreja, muito importante. Ela é grande e com toda a sua façada e azulejos azuis, assim, dá um visual, fotos lindíssimas. E ali tem a Universidade do Porto, Museu da História, a Praça de Lisboa, a Torre dos Clérigos. E durante o final de semana também tem algumas feiras artesanais, onde você pode comprar algumas lembrancinhas. E ali tem um bondinho, o bondinho do Carmo, que passa, mas ele não circula nos domingos. Que eu tentei, deixei de pegá-lo no domingo, não deu. E aí nessa parte depois tem a famosa livraria do Lelo. Olha, essa livraria foi uma experiência, hein? Porque tem muita gente. Uma livraria muito conhecida, você paga pra entrar. E eu fui fazer a filinha pensando que você ia pagar dentro da livraria. E o meu namorado voltou do toalete e disse: o que você vai fazer aí? Ele fez uma fila, você tem que comprar um bilhete antes. Eu falei: gente, menino esperto. E realmente tinha, se eu tivesse ficado na fila e não tinha ido comprar um bilhete, tipo, eu ia ter que fazer fila depois de novo. Aí eu deixei ele na fila, fui comprar o bilhete, voltei, ele estava fazendo a fila. Comprei um bilhete para nós dois, 5 euros, é um bilhete que você pode debitar
Tô aqui olhando a hora, gente, não tô falando muito. Que você pode debitar de um livro. O problema é que os livros são bem mais onerosos lá. Eu aqui na França tenho hábito de comprar livros bem mais baratos, por 3, 5 euros, até livros usados, e eu ouço muito livro também. E, enfim, eu não tenho mais espaço na minha casa para deixar livro. Eu leio muito, não tem como. Sendo assim, livros bonitos e tal, depois ou eu vou vendê-los para livrarias que compram livros usados, ou vou doar. Então, realmente, não sinto necessidade de pagar muito caro num livro, sabendo que eu vou, enfim, depois que eu li, eu vou passá-lo para frente. Sendo assim, eu não tive a oportunidade de debitar e descontar o preço do meu ticket no livro, porque eu até procurei um livro que pudesse realmente, que eu gostaria de guardá-lo por um longo período, mas hoje eu consumo tanto que eu não tenho mais necessidade de guardar e deixar o livro ali bonitinho, como decoração, realmente. Então eu não usufruí muito do ticket, somente para entrar. Depois, quando eu saí, claro, né, você tem que sair uma hora. E assim, tem muita gente, e tem muita gente tirando foto, é como se fosse realmente um parque de atração. E você não... Eu tentei, juro que tentei olhar os livros, né, ver que poderia ser diferente, mas enfim, tem muita gente. Aí, saindo, eu voltei para a estação de São Bento, que é realmente a estação central, e voltei para a ponte do Dom Luís, travessei e fui para a cidade de Gaia jantar lá. Porque assim, a cidade de Gaia, eu em todo caso senti que é muito mais econômica para você jantar, almoçar, do que na cidade do Porto. Em todo caso, nessa parte, porque é muito agradável jantar aqui em frente ao visual, muito bonito e tal. E na cidade de Gaia é muito mais econômica, eu achei, que na cidade de Porto, que custa muito mais caro. Por exemplo, no último dia a gente pagou uma tábua, né, com queijos, pão e linguiças, 2 copos de vinho. A gente pagou 20 só pela tábua, 5 euros 32, 35. Do outro lado a gente jantou com uma garrafa de vinho por 40 e alguns centavos, enfim, é muito mais caro do outro lado. Sendo assim, nós voltamos aqui e terminamos o nosso dia na cidade de Gaia e depois voltamos. No último dia, eu tinha vários objetivos. Enfim, vários objetivos, vou contar pra vocês. Comecei pelo Palácio de Cristal, claro, que é um jardim, um grande jardim, onde o palácio mesmo estava fechado. Sendo assim, eu só visitei o jardim, mas a vista é linda da Rio do Douro, realmente vale muito a pena. O jardim é muito bem decorado, muito bem ornamentado, e tem pavões, gente, lindo para todos os lados. Tinha um pavão que recebeu, assim, a gente com as penas abertas, parecia um desfile de escola de samba. Tava se sentindo, mas muito bonito, assim, e tem muitos pavões, e eles são muito acostumados com as pessoas, então é um contato, assim, muito direto e muito próximo. E o jardim é muito bem decorado, muito bem conservado. Depois do Jardim de Cristal, nós fomos direto para visitar as caves. Ou seja, daqui nós fomos para as caves. E aqui eu visitei a primeira cave, que é a cave de Belém. Peguei logo a primeira, mas assim, todas elas são ótimas, né? Então não tem muito risco, não. E a cave de Belém eu fiquei muito contente, só que eu recomendo uma coisa. Olhe os horários e qual visita corresponde, os horários da língua que você fala, porque assim, tem visitas em diferentes línguas. Então se tem visita em italiano e você não fala italiano, é uma pena. A gente chegou tipo 3h10 e tinha 3h15 uma visita em francês. E o meu amado só fala francês, nem inglês, nem nada. Sendo assim,
Imagina se a gente tivesse chegado 13h15, quando as portas para acceder à visita já tinha fechado em francês. A próxima visita em francês era tipo só 14 horas. A gente ia ficar 45 minutos meio que matando o tempo, que é uma pena quando a gente só tem alguns dias, né? Então, sendo assim, olhe e não cometa o erro que eu fiz. Olhe os horários para cada visita. E a gente foi, e no início, assim, tem um mini museu, onde eles explicam o cultivo das uvas pro vinho do Porto, explicam os tipos de solo que fazem com que o vinho do Porto seja tão açucarado, vamos dizer assim, que as uvas são, né, além do processo de fermentação, claro, e mostra também a expansão dos terrenos do Douro, onde são cultivados as uvas para o vinho do Porto. E é um lugar que ela explicou que, por ser muito alto, tem um contato com temperaturas muito altas, onde realmente ajuda para que a uva seja bem açucarada. E ela depois, a gente tem acesso à cave, e ela explica de uma forma muito interativa, muito visual, por como que o vinho do Porto adquire suas diferentes tonalidades, esbranquiçada, um pouco mais amarronzada, até ter a cor bem escura do típico, como o vinho tinto. E eu não sou uma especialista, não vou explicar, até mesmo porque eu não tenho muito tempo, mas eu recomendo porque é muito instrutivo. Ela explica também a mistura desse vinho com diferentes temperos, diferentes outros perfumes, né, que a gente, mas enfim, frutas, enfim, e tudo isso com aqueles barris de vinhos enormes, aquele cheiro de vinho assim ao redor, e você entende, enfim, todo o processo de fermentação do vinho, como ele é feito. E o preço é tipo 13 euros para degustar no final 2 vinhos e de 6 euros para degustar 3. A gente já pegou a fórmula, vamos dizer assim, básica, né, o menu básico de 2 degustações. O que eu achei suficiente, porque você não degusta muito, é tipo um pouquinho assim. Então, deixamos para degustar mais do lado de fora, em restaurantes, enfim. E eu achei muito, muito interessante. Realmente vale muito a pena. É uma coisa que você não pode deixar de fazer na cidade do Porto. Depois, eu queria fazer o passeio de barco. Até dava tempo. Tipo, o voo era por volta das 17 horas da tarde. Nós terminamos nossa visita às 14 horas. Se a gente fosse pegar o próximo barco às 14h30, dava tempo. Mas meu amado queria aproveitar a cidade do Porto. Enfim, quando a gente viaja junto é um compromisso, né? Todo mundo tem que ficar feliz. Eu gosto de visitar tudo, fazer um ritmo super intenso para aproveitar ao máximo o tempo, que dificilmente a gente volta. Mas, enfim, tem que ser dar e ganhar, né? E nesse caso, a gente foi e ficamos aqui nessa parte da frente, onde eu falei pra vocês que a gente degustou uma tapas e 2 vinhos. E ficamos ali tomando sol, descansando até dar tipo umas 15 horas, onde a gente foi pegar as nossas malas no metrô Trindade, onde tem, gente, um serviço muito interessante que eu recomendo realmente, que é de deixar as malas e você pode deixar, no início é €1,50 a primeira hora, e depois vai a cada 1 hora, aumenta entre 1 e 2 euros, não é muita coisa. No final eu tive, o total foi tipo 5 euros pra minha mala e 5 euros pelo meu amado, que foi muito mais prático, porque a Trindade é uma conexão muito prática. Então, a gente ia passar de toda forma pela Trindade para ir para o aeroporto. Então, realmente é um serviço muito interessante. E tem outras estações também, não só na Trindade. E como a Trindade tem várias estações, tipo, quando a gente foi pegar a nossa mala, não tinha mais espaço.
Sendo assim, se você não encontrar espaço na Trindade, vai para as outras estações, eles mostram quais são as outras estações, que você também pode deixar somar. E outra coisa, eu comprei ticket todo dia, não recomendo. Pega o passe, que custa 7 euros um dia, para 3 dias, 15 euros. No final, a gente passou um pouquinho de 15 euros, tipo 15,60 euros. E que se a gente tivesse comprado o passe, a gente ia ficar tranquilo, não fazia fila toda hora pra ficar comprando o ticket. Enfim, eu acho muito prático comprar o ticket completo, sabe? Aquele limitado. E outra coisa, não deixa de validar e não deixa de comprar o bilhete para entrar. Porque se você pegar a multa, é entre 120 euros e 350 euros. Tipo, muito caro. Isso se você não tiver tanto validado o seu ticket, quanto não ter comprado. Enfim, se você comprar e se você esquecer de validar, você paga também. Não vale a pena, gente. 300 euros você pode fazer tantas outras coisas. Tantos restaurantes maravilhosos, enfim. Compre o ticket porque é um risco muito grande. Enfim, essas foram as minhas dicas e os meus 3 dias maravilhosos na cidade do Porto. Eu gostei muito. Durante o mês de maio, a semana que eu fui tava fazendo frio, tipo uns 17 graus. E aí o segredo é ter várias camadas, né? Se possível, aquele corta-vento pra mesmo cortar o vento. Carregar um casaquinho por baixo, uma camisa sem mão, um casaquinho por cima, um corta-vento por cima e echarpe para cobrir o vento, porque o ventinho do Rio do Douro, olha, ainda mais se você for fazer o passeio de barco, segura. A partir do mês de junho já esquenta mais, mas no mês de maio eu confesso que eu passei muito frio, porque assim, frio, quando faz frio realmente, que neva, é um frio seco, mas o frio onde tem praia e mar é aquele ventinho, né? Que aí, menina, acaba comigo. Eu tenho que enrolar todas as echarpes, o corta-vento, e eu até acho que tipo no primeiro dia eu comprei uma minha calça pra colocar por baixo da calça jeans, minha calça transparente, pra dar aquela esquentada, porque assim, 17 graus, caminhando, aquele ventinho, dá certo não. Enfim, eu usei várias técnicas pra me esquentar. Foram essas minhas dicas, espero que vocês tenham gostado e eu acho que eu voltarei. Acho que eu vou voltar na cidade de Porto, sabe, um final de semana assim, romântico, enfim. Não recomendo com crianças, eu tenho 2 meninas e eu sei que não ia ser assim, visitas históricas, andar muito e visitar muitas igrejas não é muito a praia delas, mas depende de criança. Eu acho que cidade de Porto é mais mesmo para famílias já com filhos maiores, a partir de 14 anos, ou, como a gente diz em francês, amor romântico, uma viagem romântica. Enfim, espero que vocês tenham gostado e que seja útil. Até breve!